Se você embarcou nesta aeronave, é porque tem um grande sonho e sabe que a nossa equipe está preparada para te fazer voar com destino à realização. Desse modo, espero que todos aproveitem o voo. Tripulação, decolagem autorizada. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre Segunda Guerra, mas vocês têm que ter noção que para entender mais sobre a Segunda Guerra, tem conteúdos que são fundamentais para isso. Então, eu vou dar só um geral da Segunda Guerra, vou falar um pouco das causas que resultaram na Segunda Guerra, mas é todo um processo, porque aqui antes disso, a gente tem a crise de 1929, que vocês devem ou precisam ter estudado antes, a ascensão do nazifascismo, que mais? A Primeira Guerra, ou seja, a gente entende que só houve a Segunda porque existiu a Primeira, certo? Então, de uma certa forma, eu vou dar um assunto mais geral. Inclusive, eu não entendo exatamente por que colocar a Segunda Guerra Mundial especificamente, porque precisa ter conteúdos antes para se entender isso. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial faria muito mais sentido de se explicar e também de cair na prova do que a Segunda Guerra. Mas acho que a Segunda Guerra ela é para ser também um fechamento desses conteúdos. Sim, que é a ascensão do nazifascismo. Eu acho que seria fundamental. Não. Eu não sei, eu acho que já teve, mas normalmente não tem. Então, assim, vai ser dividido em 3. Aí eu coloquei ele para lá, ele tá conversando. Eu tirei tudo ali e tu foi conversar aí. Oi. Não é para sentar perto demais do povo, entendeu? Eu disse, todo mundo senta longe, todo mundo foi sentar perto. Enfim, a gente vai dividir em 3 pontos. As causas, depois os desdobramentos e, por último, as consequências, que aí a gente vê até mesmo essa questão de como é que vai se dar um pouquinho da Guerra Fria. Então, é muito interessante. Não, vou mandar. O interessante é a gente também entender não só essa questão da ordem cronológica, ou seja, das datas em si, mas a gente entender as coisas que foram resultando das diferentes maneiras. Eita, material. Alguém pode pegar para mim, por favor? Tá lá na recepção. Eu vou mandar o material. O material, vocês podem fazer anotações também. Beleza. Então aqui a gente vê 4 motivos principais para essa Segunda Guerra acontecer. Inclusive, como eu tinha falado para vocês, se a gente tem uma segunda é porque já houve a primeira. É tanto que, por exemplo, um historiador que ele é muito famoso nessa área, que é Eric Hobsbawm, ele tratava isso não como Primeira e Segunda Guerra, mas uma guerra total. Ou seja, esse período de tecnicamente 15 anos por aí, era como se fosse só um período de transição, mas isso era tudo uma grande guerra. Inclusive, quando começou essa Primeira Guerra Mundial, eles afirmavam que. Entrega para passar. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, eles afirmavam que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi feita para isso, para acabar com todos esses conflitos que existiam naquela época.
mas não deu certo, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, isso deixa muitas questões, como principalmente o revanchismo alemão. Ou seja, esse rancor muito grande da Alemanha de querer se vingar de alguma forma. Então, a partir do momento que existiu esse Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha como única culpada, houveram muitas medidas para a Alemanha ficar com muita raiva dessa situação. Por exemplo, a Alemanha ela não podia ter determinada quantidade de exército. As terras elas foram diminuídas. De uma certa forma, isso afetou muito como a Alemanha ela se sentia naquela época, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que no fim da Primeira Guerra fez com que a Alemanha ela ficasse muito revoltada, digamos assim, com essas situações que foram impostas. Inclusive, realmente, anotem algumas coisas extras, porque o material ele está muito básico. Então, beleza. Segundo ponto, crise de 1929, que eu já falei muitas vezes, porque foi um tópico muito importante para a gente entender, principalmente como é que esse liberalismo, ou seja, esse livre comércio em todas as relações, ele foi pela primeira vez quebrado, né? Que foi em 1929, a Grande Depressão, e todo aquele ideal ele acaba. E como isso afeta os Estados Unidos, de uma certa forma, a gente percebe como essas economias elas estão juntas. E aí os Estados Unidos vê uma outra guerra como uma forma de restaurar sua economia. É tanto que normalmente a gente sempre pensa assim, que os Estados Unidos ele tem uma ideia muito clara de economia, de lucro. Por exemplo, lá no final, quando a gente vê, a gente tem que os Estados Unidos jogou as 2 bombas atômicas, né? E aí, depois disso, os Estados Unidos começa a virar boazinha de novo e vai ajudar o Japão. Começa a investir no Japão, na indústria do Japão, na educação do Japão. Isso tudo para uma forma de dizer, olha, a gente jogou 2 bombas, mas a gente está fazendo alguma coisa para vocês. Foi Hiroshima e Nagasaki. Então, os Estados Unidos sempre estavam tentando. E aí a gente pensa, mas os Estados Unidos ele só entrou na guerra bem depois? Não. Ele já estava olhando a guerra como uma forma de ganhar com isso. É tanto que essa guerra ela se torna algo muito lucrativo, né? Porque existem os armamentos que são feitos, tudo gira em torno da guerra. Então, muitas questões sociais da época elas vão sendo deixadas de lado para a guerra acontecer. Sem contar que a gente também deve problematizar que a guerra, normalmente, por exemplo, eu obrigo vocês todos a irem para uma guerra. Eu, enquanto chefe de autoridade, eu vou continuar aqui, no ar-condicionado, tranquilo, enquanto vocês vão estar numa guerra de ninguém, praticamente. Às vezes voltam mortos, às vezes com algum tipo de violência, né, machucado e tudo mais. Vocês nunca mais vão ser os mesmos. Eu acho que tem muito disso desses próprios jovens, eles não entenderem o porquê eles estavam numa guerra. Então é muito interessante para a gente pensar. Tem um livro que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é literalmente falando das mulheres na época da Segunda Guerra e como elas lidaram com toda essa situação. E aí tem muitos discursos, principalmente porque ninguém perguntava a elas o que é que elas acharam da guerra, por ter ido à guerra. Então são relatos muito interessantes, mas ao mesmo tempo que precisam ser lidos com muita sensibilidade. Então, a crise em 1929 foi um momento de quebra, imagina aí. Sei lá, a gente está... Deixa eu pensar aqui no exemplo. Digamos que eu sou a figura de autoridade e eu não estou conseguindo fazer o microfone funcionar. Aí chega do nada Raniel e ele diz assim, olha, eu tenho autoridade para fazer esse microfone funcionar novamente. Quem é que vocês vão acreditar? Raniel. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso?
Imagina numa crise como essa, onde toda a economia estava quebrada, e aí esses regimes totalitários eles chegam para dizer assim: olha, nós conseguimos ajeitar isso. Que aí surge justamente o nazismo e o fascismo como esses regimes totalitários. Então, assim, o liberalismo deu errado. Então, a gente precisa ter um Estado muito mais forte, mais autoritário. Tudo deve depender do Estado. Ou seja, as pessoas vão acreditar, porque se o liberalismo não deu certo, a gente vai ter um Estado muito mais autoritário. E aqui, literalmente, se a gente fosse pensar, daria uma aula só sobre nazismo e sobre o fascismo. Então, a gente vê que o nazismo aconteceu na Alemanha, né? O fascismo na Itália, e isso vai se movendo de uma forma muito progressiva, né? No caso, então, assim, é, por isso que eu acho interessante o que a Júlia falou, de tipo, tal, acho que foi a Júlia que falou, né? Sobre era melhor ter uma questão sobre nazifascismo, por exemplo, do que a Segunda Guerra em si, porque eu acho que é um assunto que aborda muitas questões sociais daquela época. Quem foi, Bruna? Diz, Letícia. Tipo assim, quando a gente vai ver, por isso que é muita coisa. Quando a gente vê Hitler, ele primeiro era um soldado que participa da Primeira Guerra. E aí algumas pessoas falam sobre essa estratégia de Hitler, porque basicamente ele não foi uma coisa que ele tirou da cabeça dele. Ele usou o que a sociedade disseminava aí. Ou seja, se eu entro numa sala e eu percebo que vocês têm tendências de direita ou, por exemplo, mais conservadoras, eu vou usar isso a meu favor. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Tem uma pessoa que. Não, deixa eu ver. Vamos falar um pouco sobre essa raça ariana que Hitler queria. De uma certa forma, muito da culpa da Alemanha eles relacionaram a quem? Aos judeus. Isso, exato. Então, quando termina a Primeira Guerra, quem é que eles resolvem jogar a culpa? Nos judeus. Os judeus, eles eram realmente um povo rico, é tanto que quando você vê eles indo para os campos de concentração, existe muita riqueza, né? E riqueza em partes. Então, eles colocam, os judeus foram que pediram redenção na Primeira Guerra. E aí Hitler estava vendo tudo isso. Olha, a gente percebe que eu posso ir contra uma classe, que seria justamente os judeus, e aí começa essa ideia de controle social. E aí a ideia do que vai ter no próximo slide é a questão dos arianos. Eles queriam uma raça pura, uma raça branca. Nem ele mesmo era ariano. É uma pessoa branca, de olhos claros. Até os animais, eles também eram considerados raças mais superiores. Por exemplo, tem uma foto, se eu não me engano, de Hitler com um pastor alemão. Ixi, eu não sei se pastor alemão vem daí, mas enfim, eu estou pensando agora, eu vou pesquisar. Mas, de uma certa forma, ele começa a ganhar força. Se eu não me engano também, Hitler ele vai no começo até preso, e tem toda essa discussão, mas depois ele vai começando a ser chefes dessas pequenas coisas até chegar ao poder. Que é o My Camp, que é minha luta. Isso. Exatamente. Então ele vai escrevendo e aí ele traz tudo isso, né? É como se ele tivesse dando a entender, olha, se a gente participar de outra guerra, a gente pode ganhar através disso. Oi. Não, não. Exatamente. Então, assim, a gente percebe como isso vai ganhando força. A gente também tem o fascismo como tem um livro. É porque, assim, às vezes eu indico, mas eu entendo que
não dá para ler assim de uma forma tão rápida, mas não é um livro, na verdade, é um artigo que a professora de História da ETESC, no terceiro ano da gente, ela passou, que é o Fascismo Eterno, que é basicamente o Humberto Eco, que quem escreve, ele fala das práticas parecidas do fascismo na nossa sociedade contemporânea. Então é muito interessante ver como esse fascismo ele vai entrando aos pouquinhos. E quando você vê, não tem mais para onde. Então, para onde ir? Então vocês pensam, a gente que está vendo de um patamar mais de longe, a gente pensa assim: meu Deus, como é que o nazismo foi acontecer? Como é que essas relações ficaram tão fortes ao ponto de ver pessoas matando milhões de pessoas e você não sentir absolutamente nada? A gente pensa muito sobre isso. Como é que isso foi? Eu acho que, enquanto historiador, eu acho que é uma das minhas perguntas mais frequentes. Mas as coisas elas são tão bem construídas nesse âmbito que você fica cego, entende? Então, por exemplo, por isso que eu citei as crianças, a juventude hitlerista, né, que eram justamente crianças que desde pequenininha elas precisavam, tipo assim, por exemplo, no naquele que é Jojo Rabbit, ele é uma criança e ele quase pensa em denunciar a própria mãe. Era tão na cabeça deles que eles precisavam agradar Hitler que, de uma certa forma, eles denunciavam quem eles precisassem. Isso, isso. Sim, Deizane. Sim, que é um clássico, né? Sim. E no filme tem uma parte que quando é as duas crianças, ela tá falando sobre o menino do pijama listrado, que é quando eles se encontram, acho que pela primeira vez, e ele perguntou: "Oxe, o que é que você está fazendo aí? Por que é que você está aí? Ah, vocês não podem brincar?" Então, assim, é uma coisa que há uma inocência muito grande nessas relações. Eles, mesmo que fossem muito de pensar sobre aquilo toda hora, sobre o nazismo, mas eles ainda ficavam naquela dúvida: por que é que essa criança é diferente de mim? Principalmente porque, como eu falei, os livros diziam exatamente como eram os judeus, monstros. Então imagina você pegar uma criança e dizer, ó, isso aqui é um judeu. E aí é porque eu realmente não trouxe, mas eram judeus que tinham as orelhas maiores, as barrigas grandes. Então, quando você se deparava com um judeu e dizia, meu Deus, essa pessoa é igual a mim, por que que no livro está sendo retratado? Isso é muito bem retratado nesse filme de Jojo Rabbit. Tipo, é como a gente está explicando, é como se fosse um movimento. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro para você. É como se fosse um movimento de um nacionalismo muito grande, de a gente, por exemplo, outro filme, A Onda. A Onda é um filme bem famoso porque retrata isso. O professor ele chega, um professor de história, aí ele chega, olha, galera da turma, vamos fazer um trabalho. A gente vai montar um movimento que se chama a Onda. Aí eles começam a fazer a onda, que é o slogan, eles começam a desenvolver, eles começam a criar regras para eles começam a idealizar esse movimento como algo revolucionário. E tipo assim, acaba que depois eles começam a pichar as cidades, isso vai ganhando força, as pessoas vão aderir naquela ideia. E a primeira ideia do professor foi: como é. Não, ele perguntava assim: vocês acham que a gente poderia ter um novo nazismo nos dias de hoje?
Isso, o filme é da Alemanha. E todos os alunos dizem não. E aí, com o movimento ele vai aumentando, vocês vão percebendo que vai se tornando novamente o nazismo, mesmo com a consciência histórica deles. Inclusive, no final do filme, tem um que pega a ideia e praticamente é um nazista. Ele quase tenta matar o próprio professor. Então, por isso que eu já falei aqui na sala sobre a gente tomar cuidado, até mesmo como a gente lida com esses júris simulados. Porque a gente ainda está em constante formação e eu criticava um pouco, por exemplo, vamos defender ou atacar Hitler. Não é para ser algo justo, porque imagina, dentre 10 pessoas, uma diz assim, nossa, eu achei muito massa essa defesa de Hitler. Então eu vou com ele. E acaba que dentre esses 10, às vezes tem uma pessoa que insere muito aquilo na cabeça de dizer, olha, talvez eu possa ser um nazista. Teve uma aluna minha que ela chegou para mim, eu estava dando aula de Segunda Guerra. Aí ela chegou para mim e fez assim, professor, mas Hitler fez isso, isso e isso. Falando bem, né? Aí eu, gente, preste atenção, para um pouquinho. A gente entende as coisas que ele fez, mas a gente não continua passando pano nisso. Aí, inclusive, ela ia participar de um júri simulado. Aí eu disse assim, olha, você entende que por mais que você esteja na defesa de algo assim, mas ele não foi bom, né? Aí ela, não, eu entendo. É porque eu só achei que dava para argumentar dessa forma. Eu sabia que ela tinha consciência em relação a isso. Mas você pode pegar uma pessoa que não seja tão informada nisso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses movimentos, entende? Sim. Sim. Aí a gente precisa. Não é que é só a gente escolher muito bem as temáticas e o professor de história que, por exemplo, organiza isso, ele precisa deixar claro que é algo, por exemplo, teatral, para que a gente não coloque isso na cabeça de, eu estou defendendo Hitler, mas é algo que não dá para defender. Então, por isso que a gente, até mesmo quando eu falo que Hitler é um pouco estratégico, eu boto entre aspas, eu falo sobre isso, porque, na verdade, imagina, eu estou dizendo que Hitler é estratégico para matar milhões de pessoas, não faz sentido. Então, tudo foi usado muito para o mal. Inclusive, tem toda a história de Hitler, que ele ia ser um pintor, e ele foi formado para isso, mas acabou que ele continuou matando muita gente, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer, Júlia, é que são movimentos que vão ganhando força, com ideais muito, nesse caso, muito racistas, porque eles querem ter uma raça só, eles querem que as pessoas sejam do jeito que eles querem. Então, isso eles tinham muito bem idealizados. E aqui chega com maior força para reerguer as economias daqueles locais. É tanto que nessa época era muito difícil um país ele não haver uma ditadura. Como, por exemplo, a gente vê Vargas, a gente vê as ditaduras da América Latina mesmo, que inclusive tem algumas que permanecem. A gente vê, por exemplo, na Coreia também, essas ditaduras que elas acabam não se reerguendo e trazendo de volta essa economia, principalmente porque isso ficou muito forte. E aqui a gente tem uma das principais também, que seria outro assunto. Entendo que são 4 assuntos diferentes, que é a Revolução Russa de 1917, quando a gente vê o socialismo considerado um inimigo muito grande para o nazismo em si. Inclusive, isso aqui a gente já vai ver lá na frente, que vai resultar na Guerra Fria. Que a Guerra Fria é basicamente o capitalismo contra o socialismo, certo? Enfim. Então, a Revolução Russa ela teve muitas coisas interessantes também. Inclusive, traz muitas essas pautas sociais mesmo. Tem um outro documento, é uma autobiografia de Alexandra Kollontai. Kollontai, ela foi, se eu não me engano, uma das primeiras ministras da União Soviética, mulher, e ela trazia pautas muito importantes. Naquela época, havia a proteção às mulheres que tinham realizavam o trabalho da prostituição, né? Ou seja, imagina só, naquela época, em 1917, haver leis, de certa forma, que assegurassem que essas mulheres elas não sofressem violência só porque elas estavam trabalhando.
E sem contar em outras coisas também, que ela falava sobre a questão da mulher, discussões sobre, por exemplo, aborto. Então, isso tudo foi principalmente nessa época. Aqui a gente também vê os discursos de Marx, de Engels, resultando. Então, de uma certa forma, isso foi muito interessante. Claro que a Revolução Russa ela acontece, depois a gente tem uma queda da União Soviética, depois ela melhora. Então, assim, foram muitos períodos marcantes nesse quesito. Isso aqui é mais básico, né? A gente tem duas vertentes, que é tanto a democracia entre aspas, né? Que é a França e a Inglaterra, principalmente, e o totalitarismo, que era aquele poder central na Alemanha, Inglaterra, União Soviética também era uma ditadura, enfim. Quando a gente vai para os desdobramentos, peraí. Quando a gente vai para os desdobramentos, a gente começa, porque a guerra ela acontece entre 39 e 45. Em 38, a Inglaterra e a França ela estava muito tranquila em relação à Alemanha, que eles fizeram o acordo de Munique, que era justamente que a Alemanha anexasse os Sudetos da Checoslováquia. Por quê? Porque nesse território existiam pessoas que Hitler consideravam arianos. Então, a ideia era justamente fazer um território com arianos, com pessoas idealizadas por ele, né? Então, a Inglaterra e a França deixaram que isso acontecesse. Só que era aquela coisa, olha, não passa desses Sudetos, porque senão a gente vai entrar em guerra com vocês. E passou. Já afrontou-se. Então, assim, diz. Sim, sim. E o que Letícia está falando, a gente pode entender justamente esse espaço vital. A conquista de um espaço vital, que seria justamente conquistar esses territórios que tinham pessoas arianas. Então, foi muito aos pouquinhos, e a Inglaterra e a França deixando e deixando e deixando. A gente vai ver que, primeiro, a gente percebe que nesse contexto ela está conquistando essas terras, e em 1939, engraçado, né? O Hitler poderia ter mudado o mundo para o bem, mas ele disse: não, vou usar toda a minha inteligência para o mal. É muito mal, né? Então, assim, a gente vê, e vocês percebem que desde que termina a Primeira Guerra, eles já vão se organizando. Então, já era um pensamento que estava acontecendo ali. E aí, no caso, eles fazem, a União Soviética e a Alemanha fazem o Pacto Nazi-Soviético, que é mais conhecido como o Tratado de Não Agressão. O que seria isso? No caso, esse leste europeu, que compreendia, de certa forma, a Polônia, ali seria um pacto de não agressão. Nem a União Soviética podia mexer com a Alemanha, nem a Alemanha com a União Soviética. Inclusive, tem essa imagem aqui, ó, que é uma charge, na verdade, que é o Hitler e o Stalin nesse pacto de não agressão. Mas é interessante que a gente perceba que eles eram extremamente estratégicos nesse quesito. Não era só, não vamos mexer um com o outro. Eles entendiam o poder que o outro tinha. Então, tanto a Alemanha tinha medo da União Soviética se meter com ela, quanto a União Soviética também tinha noção que a Alemanha estava cada vez mais se expandindo. Então, elas fizeram isso estrategicamente. Ou seja, de uma certa forma, a Alemanha tinha controlado tanto a parte da Inglaterra e da França quanto da União Soviética, até então. Só que a guerra começa de fato
1º de setembro de 39, quando a Alemanha invade a Polônia. E aí, no caso, foi o veredito para justamente a Inglaterra e a França dizer assim: olha, eles não estão respeitando o acordo de Munique que foi feito. Eles estão passando para terras que a gente não combinou. Então, nesse dia, no caso a Inglaterra e a França, declaram guerra à Alemanha, certo? Inclusive, olha só, nesse mapa. Aqui a gente tem a União Soviética, né? Que a União Soviética foram vários países que depois eles começam a ter independência, né? Aqui seria a Polônia e aqui a Alemanha. E aqui tem tanto a Inglaterra quanto a França, né? Então, assim, de uma certa forma, essa Polônia ela foi sede de muito conflito. Vocês já ouviram a expressão corredor polonês? Alguém poderia explicar? O que é o corredor polonês para vocês? Alguém mais? Do cotidiano, vocês já ouviram a expressão corredor polonês? Graças a Deus não, né? Porque assim, tinha umas brincadeiras de alunos, né? Que era tipo, a galera se unia e ficava... Por exemplo, isso eu acho que é mais brincadeira de menino, né? Entre aspas, enfim. A gente coloca... Os meninos ficam de dois lados e aí às vezes passa uma pessoa e começa a bater, a chutar, e aí a pessoa passa e fica... Não sei, isso se chama bullying. Mas... violência. É. Não, é péssimo. De 5 crianças que passam, 4 ficam, né? Então, assim, eu acho que antigamente, justamente, recebia esse nome de corredor polonês. É? Já comecei, mas eu não lembro dessa cena, não. Vejo foi tipo isso. Não, e aí, no caso, antigamente, principalmente, chamavam isso de corredor polonês. Por quê? Porque já que a Polônia era essa zona de conflito, então tanto o pessoal da Polônia, recebia tanta pancada da Alemanha quanto da União Soviética. E aí, né, a gente vê. Tomara que isso não aconteça mais nas escolas. Pronto. Oi. Então, assim, a gente vê essa primeira parte dos desdobramentos. Aqui a gente começa a guerra, 39. Quando a gente vai de 39 a 41, existe um mega avanço da Alemanha. Ela começa a invadir muito mais territórios. E na Primeira Guerra, a gente tem, por exemplo, a Guerra das Trincheiras, que é justamente aquelas trincheiras que eram os buracos que você ficava, então era uma guerra muito parada. Já na Segunda Guerra, a Segunda Guerra ela foi muito mais rápida, que era chamada de Blitz, eu acho que é assim que fala, não sei, que eram faladas as guerras relâmpagos através dessa força aérea, ou seja, a Alemanha chegava lá e bombardeava com os aviões e era algo muito rápido e conseguia ganhar. Então ela foi conquistando território cada vez mais rápido. Inclusive, em 1940, a Alemanha ela invade a França, que ela se divide em duas partes. Inclusive, a parte dividida da França é também uma França colaboracionista. Por quê? Porque na França a gente vê que, de uma certa forma, eles apoiaram o nazismo, né? Então a França, que era dos aliados, ela se divide em duas, uma parte que vai ser dominada pela Alemanha e a outra que vai estar juntamente com a Inglaterra.
Inclusive, tem uma foto bem famosa também, que é Hitler na Torre Eiffel, que ele chega até lá, né? Enfim. É o quê? Recupera o quê? Não, não sei. Que era na França que tu tá falando? Não, porque no caso da França, quando se divide, é que ainda vai demorar bastante para a França recuperar a parte. A gente só vai ver no final da guerra, entende? E aí, no caso, a gente vê é, a Alemanha, ela tenta também invadir a Inglaterra por essa força aérea, mas ela não consegue. A Inglaterra realmente ela era muito mais preparada nesse quesito. E aí tinha a força antiaérea, no caso. E aqui a gente vê, né? Porque quando a Inglaterra ganha, a gente começa a ver que a Alemanha está parando de alguma forma. Sim, sim. Exatamente. E se a gente for ver mesmo, a Alemanha ela conquista quase toda a Europa, porque esse avanço estava muito grande, mas é como a Letícia falou, ele não conseguiu segurar de fato esses territórios. É tanto que quando perde para a Inglaterra, ela já começa a perder força, né? E aqui a gente vê o acordo tripartite entre a Itália, com o fascismo, né, de Mussolini, a Alemanha e o Japão, que o Japão, de uma certa forma, a gente percebe que antes eu vou explicar depois, né? Fazia alguns acordos comerciais com, por exemplo, os Estados Unidos, mas depois que entra da guerra, se para de fazer isso. E aí, no caso, eles ficam os três, né? Principalmente porque o Japão queria também mais território e começa a conquistar isso. Em 41, a gente vê a Alemanha invadindo a União Soviética. Então, imagina, gente, a Alemanha, que para esses países ele era um país pequeno, estava tanto na frente ocidental, que seria contra a Inglaterra e a França, e estava da frente oriental, junto com a União Soviética. Ou seja, a guerra ela começa a percorrer todo o território da Europa. Então você já tem uma noção de como a Europa fica depois dessa Segunda Guerra. Fica num caos absoluto. Um. Do quê? Eu não sei se foi nessa Segunda Guerra, não. Provável que seja. Que tem até uma imagem muito icônica da menina correndo. Então, assim, de uma certa forma, a gente percebe como a Europa ela começa a ficar muito fraca por causa dessa guerra, né? E aí que chega os Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos que entrou na guerra no país que não era dela, e o país dela estava totalmente resguardado. Então, por isso que a gente vê Estados Unidos como uma grande potência depois que acaba essa guerra. E aqui, de 41 a 45, esses aliados eles começam a enfraquecer os países do eixo. Com o tempo, vai sendo enfraquecido. Isso aqui era para ter sido antes, mas os aliados contavam com o Reino Unido, que no caso é a Inglaterra, né? A União Soviética, Estados Unidos, China e França. Logo após o Brasil entra também. É. Inclusive tem um. Teve no simulado de vocês, eu acho, que era da cobra fumaçante. É, exatamente. É. E tem um negócio também, se eu não me engano, que era um freio danado, né? Aí os brasileiros começaram a encher as roupas de jornal para se aquecer. Enfim, então,
o que a gente pode falar do Brasil é que ele entra num contexto de Vargas, que a gente já discutiu sobre, né? Não, e a gente tem que pensar que o Brasil ele entra com os aliados, apesar que eu acho que Vargas entraria com o eixo. Só que nesse período, o eixo já estava muito enfraquecido, então Vargas também não era burro de colocar eles no eixo. Então ele vai ser muito estratégico. Com certeza. Economia também devia favorizar os Estados Unidos, por exemplo. E aí a gente vê, imagina, a União Soviética com os Estados Unidos aqui, ó, nos aliados. Isso aqui seria impensável. Só que eles estavam se unindo justamente para acabar com a Alemanha, porque a Alemanha mexeu com todo mundo. Então não tinha como elas saírem impunes. Não tinha como a União Soviética ir para o lado da Alemanha. Não fazia sentido, já que ela atacou todo mundo. Sim, exatamente. Então, assim, a Segunda Guerra, ela representou muito essa coisa de... A Primeira Guerra, ela era algo mais localizada, por exemplo, na Europa em si, mas aí, na Segunda Guerra, a gente vê o aumento de muitos outros países se envolvendo para acabar com essa guerra. Primeiro, a gente tem 41, o Japão ele ataca a base americana de Pearl Harbor, nos Estados Unidos. E aí vocês pensam, meu Deus, foi do nada? Foi, do nada. Eles foram lá, bombardearam os Estados Unidos e basicamente a gente tem que entender que antes eles tinham acordos comerciais, mas aí quando o Japão entra para o lado do eixo, de uma certa forma, é, eles resolvem destruir esse poderio americano, né? Então, de uma certa forma, seria justamente essa questão de uma guerra entre eles dois. Foi mais como os Estados Unidos se envolveu com o Japão. Inclusive, também tem filmes sobre Pearl Harbor. Como é? Repete de novo. Exato. E principalmente porque toda essa guerra não acontecia nos Estados Unidos, acontecia na Europa. Então a gente já vê um pouquinho. E aqui realmente tem um filme, vocês podem assistir. Eu acho que eu não assisti ainda o filme de Pearl Harbor, mas enfim. Teve essa batalha de Stalingrado, de 42 a 43. Essa imagem aqui, ela na verdade representa, que a gente vai ver depois, o dia D, que seria o fim da guerra. Inclusive, isso aqui foi colocado, isso aqui, essa imagem não tecnicamente existiu, mas essa bandeira foi colocada para justamente dizer que a União Soviética que ganhou a guerra. Porque quando todo mundo acaba com a Alemanha, precisa ter um vencedor. Ou era a Inglaterra e França e Estados Unidos, ou era a União Soviética. Então eles forjam, Stalin, né, ele forja essa imagem com essa bandeira para mostrar. Inclusive, é uma imagem muito famosa e muito conhecida. Mas, basicamente, entre 42 e 43, a gente percebe uma guerra muito sangrenta entre a Alemanha e a União Soviética, que aconteceu mais ou menos aqui, né? E aí, de uma certa forma, a Alemanha ela começa a atacar, como ela estava atacando, avançando, avançando. Só que a União Soviética ela sabia que existia muito frio, ou seja, a União Soviética começa a recuar, recuar, tira toda a comida, tudo das cidades, e a Alemanha começa a passar fome, passar frio. Da Alemanha? Sim, sim.
Sim. E justamente eles foram muito estratégicos nesse quesito, porque, de uma certa forma, eles não, os alemães eles não sabiam como lidar com essas dificuldades do país, no caso da União Soviética. Então, muitos morreram nesse processo ou se enfraqueceram. E aí, como eles já estavam muito fracos, o que é que acontece? A União Soviética começa a contra-atacar, começa a avançar rumo a Berlim, né? Ou seja, a gente tinha na parte oriental. Quando eu falo parte oriental, a Alemanha está localizada aqui. Oriental é desse lado, ocidental é desse. Então, a União Soviética começa a avançar e o pessoal, né, os outros aliados, que é Inglaterra e França, eles começam a avançar. Então, de certa forma, a Alemanha ela se encontra encurralada. Tem alguma coisa de Holodomor que vocês podem pesquisar também. É, é um genocídio que teve por fome, enfim. Não sei se é nesse período exatamente, mas enfim. Inclusive, eu vou passar, quando a gente voltar, um videozinho sobre essa questão do Holocausto, né? Dessa vez eu deixei algo bem mais resumido sobre, porque a gente tem que ter muito essa consciência histórica. Inclusive, eles lidam muito bem com isso, né? No quesito de trazer toda essa consciência para que não aconteça novamente. No Brasil, talvez nem tanto, sabe? Porque a gente ainda vê muitas figuras com nomes de rua, com estátuas que aconteceram. Mas lá a gente percebe que eles pegaram tudo isso e patrimonializaram, trouxeram essa consciência. Sempre é muito discutido. Então, assim, nesse período, a Alemanha, inclusive, eu fico me perguntando como é que, primeiro, a Alemanha tinha tanto exército para ficar nas duas frentes, e, enfim, diz. Sim, sim. Pouquíssimo tempo. Sim. Sim, e tipo, tanto havia as penalizações em relação às pessoas que, de uma certa forma, seguravam, né? Asseguravam esses judeus. E aí a gente pensa, por exemplo, a gente passou em média 2 a 3 anos na pandemia, né? Dentro de casa e foi muito angustiante. Um caos. Imagina esse pessoal ficar de 39 a 45 dentro de, às vezes nem era uma casa, às vezes era um quadrado, sabe, muito menor do que isso aqui em questão de alimentação e de ter o risco de escutar os bombardeios. Então isso é muito angustiante. Por exemplo, até a Anne Frank mesmo, que é o diário dela é o mais famoso, né? Mas ela fala, eu fico muito angustiado dela ter faltado 2 semanas para ela ter a liberdade de fato, e acabou que ela morreu nos últimos momentos. Se bem que talvez para ela não fosse achar que seria, só falta 2 semanas, mas a gente pode pensar muito nessa questão, e como Letícia estava falando, isso estava acontecendo. É tanto que quando acaba a guerra, talvez alguns países soubessem, só que não quisessem mexer. Mas quando acaba a guerra, que eles descobrem que milhões de pessoas foram mortas, isso foi um dos maiores crimes que a Alemanha, entre aspas,
ela fez contra a humanidade. Inclusive, quando ela é julgada também por esse crime à humanidade. E tem vários julgamentos também que foram feitos e tudo mais. E, gente, para vocês terem noção, é, não era só, vamos matar as pessoas na câmara de gás. Eram experimentos que faziam. Às vezes eles pegavam pessoas gêmeas e, sei lá, cortavam o braço de uma para ver se a outra sentia. Ou, por exemplo, tem eu, se eu não me engano, é o cianeto. O cianeto, se você tomar, você morre automaticamente. E aí eles faziam a pessoa tomar para ver a resistência daquele remédio. É tanto que há muita discussão. Será que a medicina seria avançada o suficiente se não houvesse esses experimentos? Porque a gente percebe muito disso. Às vezes, sei lá, eles pegavam uma pessoa, aí botava dentro d'água para ver quanto tempo ela passava, quanto tempo ela conseguia prender a respiração. Então, assim, eram experimentos gritantes e tem muito essa questão da medicina. Eu não me lembro exatamente, eu acho que foi um tempo depois, mas provavelmente isso deve ter acontecido, que eram aquelas cirurgias, que agora eu não lembro o nome, mas é a cirurgia do cérebro mesmo, que era muito usada na psiquiatria, que tipo assim, abria o seu cérebro na hora lá e fazia, entendeu? Então, assim, era uma coisa assustadora, completamente assustadora, e essas pessoas, elas viviam em locais muito pequenos, que eram esses guetos, e às vezes eles iam, na verdade eles chegavam, né, com essa esperança, entre aspas, porque eles eram despidos de tudo, do dinheiro que eles tinham, das roupas que eles tinham, e diziam, olha, vocês vão para esse campo de trabalho, vocês vão trabalhar. Mas às vezes não era isso. Então, o primeiro momento era tirar as pessoas que eram incapacitadas. Já ia no começo as pessoas com deficiência, ia pessoas que não eram aptas, pessoas idosas. Eles só realmente queriam as pessoas que fossem aptas àquela produtividade. Inclusive, a gente também tem esses campos de trabalho na União Soviética, que só descobrem muito depois, que Stalin também tem feito isso. E basicamente a coisa mais chocante que existe era justamente eles iam achando que ia tomar banho e tudo mais, e a câmara de gás matava todo mundo. Eles queimavam esses corpos. Sim, sim, sim. É muito angustiante essa parte do filme. E o pior é porque o filme ele ainda retrata com é para trazer realmente, porque é criança. O filme poderia ter feito com adultos, mas traz ainda a criança, para trazer ainda mais sensibilidade a isso. E aí, imagina, sei lá, 100 corpos de uma vez, ou muito mais, na verdade, que essas câmeras eram muito grandes. E não tinha o osso realmente porque queimavam tudo, ou seja, não havia sinal que essas pessoas sequer existiam, entende? Então é muito angustiante. Você sai de casa num dia e você para de existir completamente para a sociedade, digamos assim. Então, tu vai falar? Então, assim, é muito angustiante. Eu acho que o que mais me chocou vendo a realidade, eu acho que no vídeo a gente vai ver isso, é as galerias nesses campos de concentração eram galerias de. Tem uma galeria só dos sapatos deles, outra só das malas, outros de, sei lá, próteses e tudo mais. E aí você fica assim. Eu me sensibilizei muito com o sapato, né? Meu Deus, ele tirou o sapato que era dele, que identificava ele. E ele nunca mais vai pegar aquele sapato e tá ali, entende? Mas assim, em compensação, entre aspas, eles fizeram uma memória muito grande em relação a essas pessoas. Normalmente existe a foto de quase todos que acabaram morrendo. Então, assim, é, eles realmente souberam aproveitar essa consciência histórica para não repetir de alguma forma.
Não, sim. Tem um livro também que eu li que é o último, não é assim. É, não, acho que é assim, o último menino da lista de Schindler, porque a lista de Schindler é esse filme aqui. Schindler ele era meio que um alemão que ele salvou muitas pessoas, muitos judeus, porque eles colocavam eles para trabalhar numa empresa, digamos assim. Então ele ajudou muito, é tanto que ele é muito homenageado, Schindler. E o livro trata do último menino porque ele é pequeno. Ele foi a pessoa mais jovem que ele conseguiu salvar. Inclusive, vocês pensam assim, é muito fácil a gente pensar, na verdade. Ah, mas isso aqui não tem como acontecer de novo. Isso aconteceu em 39 e 45, quando a gente vê lá na frente, depois de uns 20 anos, a gente vê a segregação racial nos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos lutando contra isso aqui e dizendo que isso não pode existir, e aí traz uma segregação racial de dividir pretos e brancos. Ter bebedor para preto, ter bebedor para branco. Os ônibus também você não podia sentar. Era toda uma legitimação do racismo estrutural muito grande. Então, isso aqui a gente pode configurar assim como um crime de racismo, porque se define a questão da raça dos judeus. Inclusive, tem uma citação que realmente me chocou bastante nesse livro do menino da lista de Schindler, que é assim, ele, quando ele cresce e tal, que ele fica salvo, né? Ele vai para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele está num ônibus, e aí o motorista diz assim, olha, você não deve sentar aí. Aí na hora ele começa a lembrar do que aconteceu com ele quando ele era judeu. Ele disse, meu Deus, está acontecendo isso de novo, só que nos Estados Unidos. Só que nesse momento, de uma certa forma, não estava acontecendo mesmo porque ele era um homem branco. Ele estava sentado num lugar que era de uma pessoa preta. Então o motorista estava pedindo para ele sentar na cadeira de um bancozinho dos homens brancos. Mas ele fica assustado como depois disso existiu a segregação racial. E a gente vê isso, basicamente a gente vê essa questão desses crimes e dos preconceitos que acontecem hoje em dia mesmo. Pode dizer. Sim, exato. Era tudo muito atrativo, de certa forma, mas também eles eram muito obrigados. Nesse filme aqui da lista de Schindler, ele é muito antigo, gente. Eu mesmo confesso que eu não tive muita paciência de assistir. Eu comecei, mas eu preciso, porque ele, se eu não me engano, ele é umas 3 horas para 3 horas e meia. Ele é muito grande. Mas ele, se eu não me engano, tem uma cena que é literalmente um general. A imagem que tu disse? De Schindler? Eu acho que é. Basicamente tem uma imagem do general, tipo, ele acorda de manhã, tá tomando um cafezinho dele, aí ele pega a arma e começa, pá, 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 atirar. E os judeus estão morrendo lá. Então, imagina a pessoa ser frio o suficiente para estar tomando um café da manhã e matar. Só porque ela quer. Então, são imagens que, apesar que, se vocês perceberem, se a gente for ver coisas reais, a gente se sente muito mais sensibilizados com o conteúdo do que até mesmo os filmes. Mas os filmes, eles são um ótimo artifício para a gente entender melhor sobre isso. Inclusive, gente, a gente tem até mesmo, não tem a estrelinha de Davi, né, que eram colocadas nos pijamas, existiam para cada classe, existia um símbolo. Por exemplo, o grupo dos homossexuais era um triângulo rosa invertido. E aí eles eram marcados com isso e também eram mortos, né? Muitas das vezes, enfim. E aqui a gente tem, né? Porque no final, quando a Alemanha ela não poderia ter dito só assim, Hitler, né? Ah, já estamos perdendo, tá bom, vamos nos render. Não, manda matar todo mundo, que foi justamente a chamada solução final.
Então já tinha perdido tudo e eles ainda pedem para colocar todo mundo na câmara de gás e matar, né? Então houve um extermínio muito grande dos judeus. Inclusive, eu não vou falar muito porque eu não estou muito por dentro, mas a gente vê essas discussões voltando com a guerra que está acontecendo de Israel e da Palestina, né? De toda essa questão de território, como é que está sendo formado isso. E, enfim, isso aí a gente já vê essa história mais contemporânea. Para a gente terminar, para dar intervalo, a gente tem a Batalha de Minuei, que seriam justamente essas batalhas navais entre Japão e Estados Unidos, como uma forma de também revanchismo. E a gente vê o começo do fim com o dia D, né? Que basicamente. Não, tô doido para comer esse finizinho, só tô olhando para ele, vou botar aqui. Basicamente, a gente vê essa maior invasão naval, que foram milhares de soldados, que a França e a Inglaterra disseram assim, não, vamos acabar com a guerra agora. Então, eles começam a marchar para Berlim, juntamente com a União Soviética da outra frente. E aí, basicamente, Hitler ainda tem a chacota de se suicidar, que ele não podia ter esperado. Se bem que se ele esperasse, ele seria feito de gato e sapato por todos os países. Hã? 6 meses? Por aí, mas de uma certa forma eles chegaram quase ao mesmo tempo, quando eles chegam na cidade de Berlim. E basicamente tem um filme, eu sei desses filmes, né? Nem é porque eu assisto. É porque meu pai ele gosta desses assuntos de Segunda Guerra, aí ele sempre fala para mim. Mas às vezes eu assisto. Tem um filme que é Os Momentos Finais de Hitler. Aí passa todo ele escondido. Aí os militares, olha, Hitler, a gente tá perdendo. Ele começa, enfim, todo esse personagem. Aí no final, a irmã dele dá cianeta aos sobrinhos para matar os sobrinhos. Eles vão dormir e ela coloca. Porque eles não eram burros. Eles sabiam que se chegasse, eles iam ser torturados, mutilados. Tudo no mundo iam fazer com eles, né? Porque era capaz de pegar a cabeça de Hitler e colocar em praça pública. Então, até nisso, Hitler pensou sei lá, não vou dar o gostinho a eles. Mas aí a irmã dele dá aos sobrinhos, os sobrinhos morrem. No documentário também passa, que é um filmezinho. Depois, no final, Hitler se suicida junto com a mulher, eles trancados, ele mata primeiro a mulher e depois tira a própria vida. E aí eles, se eu não me engano, ele pede para ser enterrado para que não achem o corpo dele, porque também, mesmo morto, se encontrasse o corpo dele, fariam alguma coisa. E aí, eu não sei direito, mas acho que não encontraram os restos mortais, eu não sei. Mas talvez sim. Inclusive, foi feita uma reportagem que Hitler teria fugido para o Brasil, enfim. Não, mas, gente, a entrevista eu não sei se eu acho que é da Record, que fala que acham que descobriram Hitler no Brasil é muito icônica, é sério, é muito engraçada. E o pior é que o cara parece mesmo, né? Aí é um cara que ele não fala português muito direito, aí o povo começaram a dizer que era Hitler, enfim. É uma reportagem meio antiga. A gente tem. é, Isso acontece em meados de maio, por aí, e o Japão continua resistindo à guerra. Por isso que a guerra, de fato, vai acabar só entre 6 e 9 de agosto de 45, quando os Estados Unidos manda bomba, né? Que foi justamente Hiroshima e Nagasaki, nessas cidades. Inclusive, tem uma música que normalmente os professores de português trabalhavam, que era a Rosa de Hiroshima, que retrata essa questão da guerra. Matou 80 mil pessoas e deixou mais de 75 mil feridos, sem contar nas consequências dessas bombas que até hoje tem pessoas com dificuldades e tudo mais.
Foi um caos. Imagina uma bomba e, enfim. Só que qual era a intenção dos Estados Unidos? Era mostrar poderio bélico, dela dizer, olha, União Soviética, não mexa comigo porque eu tenho bombas atômicas. É. Não, e aí fez com que a Guerra Fria fosse uma guerra pacífica, entre muitas aspas, porque eles sabiam que eles tinham bombas e tinham as armas nucleares que podiam explodir o mundo. Polos industriais, ela queria que esses polos industriais fossem destruídos e a gente também viu essa questão da resistência muito grande que o Japão estava tendo. O filme vocês já assistiram da Oppenheimer, que foi do criador da bomba. Pronto. É basicamente isso. Ele foi quem criou as bombas atômicas. Só para a gente terminar, as consequências da guerra. Divisão da Alemanha em 4 zonas, ou seja, foi dividida entre Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Lá na frente realmente, na década de 60, a gente vai ver que vai ficar entre Estados Unidos e a União Soviética, que seria o Muro de Berlim, capitalismo, socialismo. Tratado de Paris era a redivisão do mapa europeu, por quê? Porque a Alemanha ela invadiu muitos territórios. Então, como ela ia perder esses territórios, eles precisavam redefinir esse mapa europeu. O Tribunal de Nuremberg, que era justamente o julgamento de oficiais nazistas, 24 pessoas foram julgadas e condenadas à morte. Os maiores generais foram condenados à morte. Inclusive, tem o julgamento de... Meu Deus, como é o nome dele? Peraí, viu? É porque tem a Hannah Arendt, que ela é uma grande filósofa, que ela trabalha sobre a banalidade do mal. E ela faz o julgamento de... Peraí, viu? Inclusive, esse julgamento ele tá no YouTube. Eichmann. Eichmann, ele basicamente, se eu não me engano, ele era o responsável por transporte desses judeus. E aí entrou muita discussão, né, dessa questão do carrasco. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem pena de morte. O carrasco, que é a pessoa que mata, a gente deve condenar ela ou não? Existe o carrasco nos Estados Unidos, que é a pessoa que aplica a pena de morte. A gente deve condenar ela ou não? Hã? Tipo assim, na pena de morte tem que ter uma pessoa para matar. Essa pessoa, a gente deve condenar ou julgar ela por ela ter matado aquela pessoa? Por ela aplicar aquela pena de morte? Diz vocês. Tecnicamente não, porque a gente entende que esse carrasco, para eles, é uma profissão. Tecnicamente. Então, o que é que a Hannah Arendt ela discutia sobre essa banalidade do mal? Primeiro, que o mal ele se instaura de várias formas e das formas mais ocultas possíveis e acaba se tornando esse mal. E também ela foi responsável por esse julgamento porque diziam: ele era o responsável pelos transportes. Ele não matou judeus, mas ele era responsável por levar esses judeus até a morte. A gente deve condenar ele ou não? Então, rolou toda essa discussão sobre isso, entendeu? Então, a Hannah Arendt ela é uma filósofa que ela trabalha muito isso. Só para falar mesmo, como é que a gente pode identificar essas pessoas que foram julgadas e condenadas? Diferentemente do Brasil, porque a gente vê que a gente teve o quê? A lei da anistia, que não condenava nenhum dos militares que fizeram a ditadura militar. E para terminar, a gente vê em 45 a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que ela substituía a Liga das Nações, que foi criada para não haver guerra, mas houve. Então a ONU ela chega para trazer essa questão da paz e tudo mais. É isso.